Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje a pedido de vocês para falar sobre resumos. No último vídeo de Caderno de Erros, quem não viu, vá lá ver o vídeo de Caderno de Erros. Vocês me pediram e hoje a gente vai falar sobre resumos, tá certo? Esse foi um vídeo que vocês perguntaram demais, tiveram muitas dúvidas, ficaram fazer ou não fazer? O que colocar, o que não colocar? Quando fazer o resumo? Antes ou depois de ler? Durante? Enfim, vocês tiveram muitos questionamentos e a gente vai tentar responder tudo isso hoje e ainda fazer um resumo junto aqui com vocês, com o material e o resumo, para que vocês possam entender mais ou menos de como vocês podem esquematizar os resumos de vocês sem perder tanto tempo e sem encher de informações que não serão relevantes no momento da sua revisão, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui com calma falando sobre os resumos, tá certo? Inicialmente, a primeira coisa que vocês me perguntam é quem deve fazer. Gente, resumo, já vou deixar aqui bem claro, não é para todo mundo. Nem todo mundo vai se dar bem fazendo resumos. A primeira coisa que você deve entender é que vai passar quem vai fazer o resumo e vai passar quem não vai fazer o resumo, tá certo? Então não coloque isso como uma coisa que necessariamente o concurseiro tem que fazer. Não, você precisa se conhecer. E aí a gente tem que fazer uma lembrança aqui que existem 3 tipos de memórias. A memória visual, que é aquela pessoa que consegue memorizar melhor quando ela olha. Então essas pessoas se dão bem fazendo resumos, vendo mapas mentais, vendo gráficos, vendo as informações bem destacadas, esquematizadas. Outras pessoas amam videoaula. Elas assistem videoaula, dizem que aprendem e revisam através de videoaula, assistindo de novo a videoaula. Então, essas pessoas, elas são auditivas. Elas conseguem, através da audição, gravar informações. Então, elas lembram exatamente com aquelas palavras. Já quem é visual, ele lembra exatamente onde está a informação na página. Ah, tá assim em cima, tá embaixo, tá grifado de azul, tá grifado de vermelho, de verde. Então, você já vai se percebendo aí quem é você através dessas informações. Uma pessoa que consegue escutar uma legislação em áudio e memorizar os artigos, gente, é incrível para mim, porque eu sou totalmente visual. Então, eu só consigo realmente gravar aquela informação se eu estiver olhando para a informação. Não adianta ninguém me contar, eu tenho que olhar. E existe o terceiro tipo de memória, que são as pessoas que são sinestésicas. Então, elas conseguem memorizar através de experiências. É um pouco mais difícil viver experiências no direito, porque nosso conteúdo é praticamente teórico, né? Então, fica um pouco mais difícil para essas pessoas e elas acabam tendo que estudar em voz alta, como se estivesse dando aula, como se estivesse explicando para outra pessoa. Então, você conseguindo identificar qual é o tipo da sua memória, você consegue saber se resumo é para você ou não é para você. Existe uma questão também, é perda de tempo. Você se pergunta, eu estou perdendo meu tempo aqui fazendo resumo? Primeira coisa que você tem que saber, você vai conseguir aprender de outra forma que não seja um resumo? Se sim, você está perdendo tempo, porque resumo leva um determinado tempo para ser feito. Então, outra coisa que você tem que observar é se você não está colocando informações demais nesse resumo. O resumo é para você. Então, você que tem que colocar as informações que são relevantes para você. Então, a partir do momento que você acha que você está perdendo tempo, talvez seja porque você não está fazendo o resumo da forma mais rápida e eficiente. Tá certo? O que eu preciso, a terceira coisa que a gente vai falar aqui é o que precisa ter no seu resumo. Vocês sempre ficam perguntando sobre isso. E eu vou dizer a vocês que isso é bem pessoal, tá certo? O que você quer colocar no seu resumo? O resumo é uma ferramenta que você vai utilizar no momento da revisão. Então, se você decidir não fazer o resumo e fazer o grifo, somente o grifo do seu material, estará lá tudo grifadozinho, né, no seu livro. Se você decidir fazer o resumo, você tem que trazer aquelas informações do livro para o papel. Né? Então, essa é a dificuldade do resumo e é aí que muita gente não sabe o que coloca. Não sabe quais informações necessariamente tem que estar no resumo. E aí vocês me perguntaram, artigos de lei, preciso colocar no resumo? E eu vou contar para vocês a minha experiência com os meus resumos. Eu fazia o resumo à mão, ó.
bem arcaica, né? Na mão, tem os calos até hoje nos meus dedos. Então, pelo amor de Deus, imagina se todo artigo que fosse citado eu fosse copiar à mão os artigos. Não dava. E aí eu tive que adaptar essa experiência, fazendo o quê? Estudando sempre com o vade-mecum ao lado. Então, citou o artigo aqui, 121, o que é que eu fazia? Ia no vade-mecum, pegava o artigo, lia o artigo, fazia o grifo lá já das informações, fazia alguma anotação se fosse necessário e pronto. Então, esse conteúdo, ipsiliteris, não ia para o meu resumo. Se o artigo de lei fosse muito truncado, que alguns têm as informações estão lá, embaralhadas, né? Porque não é escrito de forma direta, ou até porque decidiram fazer uma remissão a outro código, a outra lei, né? Então a informação não está clara, não vou bater o olho e vou ter a informação. Esse tipo de artigo, sim, eu gostava de esquematizar e colocar no meu material. Então não eram todos os artigos de lei, mas esse tipo de informação que vinha na legislação, que eu não conseguia, de cara, saber o que estava falando, porque estava ou muito truncada a linguagem lá do legislador, ou fazia remissão a outros artigos ou até outros códigos, outras legislações, eu preferia ir lá na lei, olhar exatamente o que estava se tratando naquela remissão e já deixar esquematizado no meu resumo. Então, deixo a mesma dica para vocês. Com relação às súmulas, a mesma coisa, né? Eu ia lá, lia as súmulas no vade-mecum, que estavam sendo citadas e trazia uma informação ou outra que fosse realmente relevante para o meu material de resumo. Jurisprudência. Claro que a jurisprudência tem que estar no seu resumo, porque é o material que você vai utilizar na revisão. Então, como a gente trazer as informações da forma mais direta para o nosso resumo? Eu não colocava o número do RESP, né, do julgado, qual seja ele que for, o número do recurso, e não colocava quem tinha sido o relator, né? E eu colocava, geralmente, STJ e STF. Se fosse uma tese de um repetitivo, uma coisa mais assim, né? Que a gente tem que dar realmente mais importância, eu podia até sinalizar a importância que tinha aquele julgado. Mas eu tentava trazer exatamente STF, STJ e a informação. Deus me livre comentar, e copiar a emenda, né? Pelo amor de Deus, também não. Então, conseguia ali extrair as informações e trazia, sim, a informação, sinalizando se era do STF ou do STJ, da forma mais sintética possível. Divergências. Se houver divergências jurisprudenciais ou doutrinárias, você também tem que colocar essa informação no seu resumo, certo? Então, coloca lá o STF e o STJ. O STF entende assim, o STJ entende assado. Às vezes acontece, né? Vocês sabem. Ou se não, a própria doutrina. Tem a doutrina majoritária e a doutrina minoritária. Você coloca também no seu resumo essa informação, porque é muito bom, inclusive, no momento que você for estudar para a questão discursiva. E às vezes a questão também cobra corrente majoritária, né, de doutrina. É mais raro, mas acontece. Mas divergência jurisprudencial, muitas questões vêm já indicando, de acordo com o entendimento do STF ou de acordo com o entendimento do STJ. Então, essa informação tem que estar lá no seu resumo, tá certo? A outra pergunta que vocês me fizeram, copiar do resumo, pegar do resumo e transcrever o que está sendo dito lá, ou usar as próprias palavras. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar que existem estudos científicos que dizem que o ato de escrever à mão melhora o processo de aprendizagem e, consequentemente, de memorização. É bem verdade, já que os cientistas disseram, não é mesmo? Porém, você tem que entender que aquilo vai demandar algum tempo, né? Então, o ideal é que você não copie, primeiro, porque a questão de copiar entra no modo automático, você começa apenas a copiar, nem está lendo mais o que está sendo dito. Então, quando você tem que ler, interpretar e colocar nas suas próprias palavras e escrever, você está fazendo, ou digitar, né? A gente vai falar sobre isso depois. Você está fazendo um estudo ativo. Você deixou de fazer um estudo passivo de apenas copiar o que está sendo dito para você colocar com as suas próprias palavras, criar suas próprias sentenças, suas próprias conclusões. Então, isso é o que vai tornar o resumo uma atividade que vai valer a pena, porque você não está apenas lendo ou apenas grifando, você está criando suas próprias sentenças, criando suas próprias ideias e escrevendo elas, tá certo? Então, essa é a importância de você colocar com as suas próprias palavras, não com as palavras do autor, né?
Se você faz no computador, você pode cair ainda na armadilha de simplesmente copiar do seu livro digital, Ctrl+C, Ctrl+V. Que trabalho é esse de resumo, né? Qual vai ser a diferença de fazer o grifo, apenas grifar lá, e trazer para um material separado exatamente o que o autor falou? Então, procurem, sempre que possível, colocar com as suas palavras, com a sua linguagem. Algo que você vai entender, né? Siglas que só você usa, que não são oficiais. Eu vou até mostrar aqui no exemplo. Algumas que vocês podem até não entender, mas que eu entendo. E o resumo é para mim. Isso que vocês têm que ter em mente, né? Pronto. Aí vocês fizeram uma pergunta aqui. Qual o momento? Né? Quando eu vou fazer esse resumo? Enquanto ler ou após? Né? E aí eu vou responder para vocês. Depende da proposta que você quer fazer, tá certo? E quando você faz enquanto lê, é mais rápido, porque você está lendo e já está fazendo um resumo. Né? Qual é a desvantagem de fazer isso? Você não conhece o material, você não consegue descobrir quais são realmente as informações que são importantes, porque você está conhecendo aquele conteúdo agora. Já aconteceu comigo que eu tinha muita raiva, os autores ficavam falando, e eu ficava lá resumindo já ao mesmo tempo, e quando chegava no fim ele dizia, isso tudo mudou, agora é assado. Ou seja, gastei um tempo danado ali com uma informação que realmente não era essencial nem relevante, porque mudou. Agora é de outra forma. E aí ele passava a falar qual era a nova forma. Que meu resumo só precisava ter a nova forma, na minha concepção, naquele momento, naquele assunto. Então, vocês acabam perdendo. Quando você faz esse tipo de resumo, enquanto lê, você acaba perdendo essa questão de você conseguir dividir o que é importante, o que é essencial, do que é acessório naquele texto, porque você não conhece as informações ainda. É tudo novo para você. Então, tem essa desvantagem. E após, qual seria a desvantagem? Porque você teria que fazer duas leituras. Uma leitura, a primeira, você grifaria, você teria o primeiro contato com aquele material, e depois você voltaria para fazer seu resumo. E aí você pode fazer logo após, né? Terminou de estudar, faz o resumo. Ou você pode, e aí eu indico até mais essa segunda situação, se você decidir não fazer o resumo enquanto está lendo, é que quando você deixe para fazer o resumo no momento da revisão. Então você estudou primeiro, grifou, teve contato com as informações, fez as questões, enfim. E aí no momento da revisão você retorna, já sabendo de muita coisa, porque você já estudou o seu material, você já leu a lei seca, você já fez questões, já estudou jurisprudência, você retorna e consegue fazer o resumo bem melhor. Né? Só que teria essa situação. Você gastaria um pouco mais de tempo. Então você teria que ter a certeza de que você teria o momento de retornar para revisar aquele conteúdo. Então vai depender muito da organização de vocês fazer dessa segunda forma, após a leitura, tá certo? Onde armazenar? Folhas soltas, ou caderno, ou computador. E aí vem a primeira coisa. Vou fazer escrito ou vou fazer digitado? Eu vou dizer para vocês que eu fiz escrevendo. E vou dizer para vocês, a vantagem era, baseado em evidências científicas, eu estou aprendendo mais e tal. Eu gosto de escrever, eu aprendo escrevendo. Então, eu acabei fazendo essa opção. E a desvantagem é o seguinte, questões de organização, você tem que ser bem mais organizado. Você não tem acessibilidade muito fácil a isso. Por quê? Se você for no médico e ficou lá 2 horas esperando, eu queria dar uma revisão aqui no meu material, deixou em casa. Não tem como levar. Quando você vai viajar, você vai levar todos os seus materiais. Se você esquecer um, você não tem como ter acesso. Né? Atualização. Quando modifica, você, essa coisa eu não sabia daquele conteúdo, vou incluir lá. Se já está feito, já está escrito, fica ruim. Você tem que colocar um post-it por cima, né? Então, todas essas informações, todas essas desvantagens, realmente eu cheguei a pensar que teria sido melhor se eu tivesse feito digitado. Então, se fosse hoje, se eu tivesse que fazer meus resumos hoje, os materiais do meu mestrado, dos meus cursos, que eu ainda faço, que eu ainda sou estudante, vou ser um eterno estudante, eu faço da maneira digitada. Principalmente para poder organizar melhor, poder deixar sempre na nuvem, então nunca vou perder aquele material. Sempre está na nuvem, sempre está na nuvem. É a segurança do seu material. Né? Um caderno, uma folha, ela pode queimar, você pode perder, só que na nuvem é uma coisa mais segura. Né? É o seu backup lá, você não vai perder se estiver digitado. Então, fica até minha dica para quem decidir fazer por escrito,
que pelo menos digitalize as páginas, porque se acontecer alguma coisa com o seu material, você teria acesso a esse material depois, tá certo? Isso me veio agora na mente. Então eu faria de forma digitada, né, hoje, justamente porque é mais fácil a gente pesquisar, bota um Ctrl F e eu lembro da informação, vou lá e faço a minha atualização, coloco uma modificação legislativa, uma modificação jurisprudencial, ou alguma informação que realmente eu não tive acesso antes, porque as informações sempre são novas, teorias novas, assuntos novos, e sempre a gente tem que complementar o nosso material de estudo, tá certo? Então, como eu fazia escrito, como eu falei para vocês, eu utilizava folhas soltas, que tentava minimizar essa questão de acessibilidade, porque quando eu viajava para a prova eu conseguia levar várias folhas, né, uma pasta com várias folhas, diferente de levar vários cadernos. Então, a minha opção foi fazer em folhas. E também tem essa questão de modificação, informações novas, eu conseguia juntar com a folha, né? Deixar com a folha do assunto. E no caderno, aí você já escreveu outra coisa na página seguinte, e já tem tanta coisa, e aquela informação vai ficar onde? Vai ficar perdida. Então tem essa questão. E você pode fazer no computador também. A minha dica, se você fizer no computador, é que você já faça na nuvem, certo? Já faça lá na nuvem, e você digita e já está lá, já quando salva já está na nuvem, para não ter risco de quebrar o computador. E aí você também fica um pouco refém, né? Quando você faz no computador, se seu computador descarregar, se seu computador quebrar, se qualquer coisa acontecer com o seu computador, você fica um pouco assim, né? Sem poder continuar fazendo seus resumos. Mas com essa questão de nuvem, você consegue acessar inclusive do celular. Então, você vai ter os resumos lá e até seu computador ser consertado, você ainda pode atualizar seu material. Então, pense nas vantagens e desvantagens e escolham o melhor para vocês, tá certo? Algumas pessoas me perguntaram sobre fazer resumo de lei seca, e aí já aquela informação que eu já tinha trazido anteriormente. Eu só fazia resumo de lei seca nessas situações em que as informações estavam muito jogadas na legislação, eu não conseguia olhar e já ver as informações, aí eu acabava sistematizando, esquematizando em um resumo. E nessas situações de artigos que remetem a outros artigos, que remetem a outros códigos, enfim. Vocês conhecem a legislação também e sabem como é que ela se apresenta. Então, nessas situações, eu fazia um resumo da lei seca, né? Um esquema da lei seca. E deixo a dica para vocês também. Se vocês quiserem ter as informações mais claras aos olhos, façam isso. Agora, fazer um resumo de toda a lei seca, não. Vai dar muito trabalho, gente, isso. E não vejo nenhum custo-benefício nesse tipo de atividade. Então, fica minha dica aqui com relação ao resumo de lei seca. E agora eu vou falar para vocês o maior erro do resumeiro. Aquela pessoa que decidiu fazer o seu resumo do material. O maior erro dele é querer fazer o resumo mais completo. Não pode ter uma informaçãozinha lá no material dele que ele não queira colocar no resumo. Então, por mais que ele estude, mais ele quer botar, né? Tudo que o autor falou, ele quer botar no livro. Toda informação está lá no resumo. E essa não é a ideia do resumo, né? O resumo é feito para você. Assim como o caderno de erros, o resumo é feito para a pessoa. Uma ferramenta de revisão. Então, não tem para que você ser perfeccionista. E aí é que começa a dar errado o método de fazer resumos. Porque você quer fazer o mais completo, você quer fazer o mais lindo de todos, com esquemas, né? Aí tem que botar no computador, fazer uns esquemas assim, etc. Tudo isso leva tempo, gente. Tudo isso leva tempo. Então, coloque as informações que vocês vão entender com as suas palavras, com a sua linguagem, só para você. E aí, o que é que você não pode colocar no resumo? O que é que você não precisa colocar no resumo? As informações que você já tem consolidadas na sua memória. Vamos dizer, se eu fosse fazer hoje um resumo de ato administrativo, né? Eu ia precisar fazer, no resumo, colocar classificação, ato vinculado e ato discricionário. Eu ia precisar colocar os conceitos de ato vinculado e ato discricionário? Não. Porque esses conceitos já estão consolidados na minha memória, né? Eu já sei, não precisa ninguém me lembrar, já sei, eu posso dizer a qualquer momento para uma pessoa, explicar a qualquer momento para uma pessoa. Isso. Então, essas informações que você já tem consolidadas na sua memória, que não vai fazer diferença se você revisar ou não revisar, porque você mesmo assim vai acertar no momento da sua prova, você deixa fora. Vou colocar lá que existe a classificação, ato administrativo, ato vinculado e ato discricionário. Mas eu não vou escrever conceito, porque eu já sei.
É isso que eu quero dizer para vocês. As informações que vocês já tiverem, claro, se vocês já estão estudando, já tem uma caminhada, vieram da faculdade, às vezes já fez uma especialização em determinada matéria, quanto mais você souber, mais informações consolidadas você tiver com relação àquele conteúdo, menor vai ser o resumo de vocês. O erro é exatamente esse, você querer colocar informações que para você já não são mais importantes estar no resumo. Porque mesmo que você não revise, você vai acertar. Então, tenham essa consciência, né? Saibam exatamente, não tenham essa vontade de ser perfeito, do resumo perfeito, né? Que isso não vai existir, certo? Vocês só vão, aí sim começa a ser uma perda de tempo. Você não vai vender seu material, você não vai trabalhar com isso. Né? Se você vai, aí sim, você tem que fazer perfeito, incrível, maravilhoso, porque você está vendendo um produto. Mas se o resumo é para você, é sua ferramenta de revisão, faça do seu jeitinho, né? Ah, minha letra é feia, não sei o que, é do seu jeito. Você não tá entendendo? Pronto, muito bem. Ah, não sei fazer aqui, minha seta é torta, é do seu jeito. Entendeu? Não vamos se preocupar com esse tipo de coisa. Não é o momento, é o seu material para a sua revisão. E aí você vai conseguir enxugar muito a partir do momento que você tiver essa mentalidade. O que eu já sei, o que já está aqui na minha mente, eu não vou colocar. Vou tirar do resumo, eu vou colocar somente o que eu preciso saber. Tá certo? Então, é isso. Agora a gente vai fazer um resumo aqui agora na prática, certo? É um resumo. Como a gente deve. Eu fiz aqui, vou trazer um texto para vocês, uma parte do livro aqui do Cristiano Sobral, Direito Civil Sistematizado, e vou mostrar para vocês um resumo que eu faria se eu fosse fazer um resumo desse material. Aí pode esclarecer para vocês como organizar o resumo, como deixar as informações bem claras, para que não tenha ruído. Né? Ruído dentro do seu resumo é o que a gente não quer. Então é isso. Vamos agora para a segunda parte. Pronto, pessoal, eu vou tirar aqui minha imagem, porque não cabe todo mundo a página que a gente vai resumir e o resumo que eu já fiz aqui, mas aí eu vou mostrando a vocês aqui as informações, tá certo? Então vamos lá. O texto aqui do Cristiano Sobral é do livro dele, eu escaneei algumas páginas aqui. Esse livro é muito bom, eu usei durante o meu estudo, exatamente porque ele já é bem sistematizado, tá certo? Então vocês vão encontrar aqui as informações. Eu escolhi isso aqui, elementos acidentais, condição, termo e encargo, tá certo? E a gente vai fazer, são algumas páginas aqui, pra gente ir analisando. Então, vamos lá. O exemplo de resumo que eu vou trazer para vocês aqui. Qual é o assunto? Elementos acidentais. Quais são os elementos acidentais? Condição, termo e encargo. Então, tá bem claro aqui já no resumo. Veja que o material, ele trouxe essas informações uma ao lado da outra. E eu trouxe uma abaixo da outra, porque minha visão funciona melhor assim, em tópicos. 1, 2 e 3. Então, eu já sei que aqui eu tenho 3 elementos. Condição, termo e encargo, certo? Aí vamos para o primeiro, condição. Aqui, condição. Tem esse parágrafo todo aqui e eu fui resumindo da seguinte forma. Deriva exclusivamente da vontade das partes e subordina o efeito jurídico do negócio a evento futuro incerto. Aí ele cita aqui na nota de rodapé, ele coloca o número do artigo. Né? Coloca o artigo, aliás, até o teor do artigo ele coloca aqui, né? 121. E eu só coloquei uma remissão aqui do artigo para que eu possa ler no meu vadimeco, certo? Aí depois ele fala quais são as proibidas. Ele traz aqui no meio desse texto, sabe? São listas em geral todas as condições não contrárias à lei. A ordem pública e aos bons costumes. E aí eu coloquei aqui, são listas todas as condições. A gente não está falando de condição, eu já tiro a palavra condição, certo? As não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. São proibidas. Aí vem aqui a outra informação. São proibidas as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então, essa informação está aqui junto com a outra. Então, tem as informações das listas
e as defesas, né, as proibidas. Entre as condições defesas, as proibidas, se incluem, aí eu já trouxe aqui a informação mais fácil de visualizar. Proibidas, duas situações: privarem de todo efeito o negócio jurídico, sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Aí, em seguida, ele fala sobre requisitos. Então, eu coloquei aqui requisitos para quê? Para ser uma condição, né? Aceitação voluntária, aqui, futilidade do evento e incerteza do evento. E essas informações já estavam aqui, evento futuro incerto, certo? Aí, em seguida, ele fala, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Aí, eu já coloquei aqui, invalidam os negócios jurídicos. Aí, aqui eu usei NJ. É a minha abreviação do negócio jurídico. Eu sempre usei NJ. Então, eu já sei que NJ é negócio jurídico. Condição, aí invalidam o negócio jurídico o quê? Condição física ou juridicamente possível quando suspensiva, né? Condição ilícita ou de fazer coisa ilícita, condições incompreensíveis ou contraditórias. Essas informações também vieram aqui em tópicos. E eu trouxe para o meu resumo. Né? Aí ele fala que são inexistentes as condições. E aí eu resumi para o quê? Inexistentes. O quê? As impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Ele traz aqui em texto e eu trouxe aqui em tópicos, para ficar mais claro, mais visualmente mais fácil de enxergar as informações. Esse é o objetivo do resumo, certo? A condição pode ser, e ele diz, suspensiva e resolutiva. E aqui no texto ele faz uma explicação do que seria a primeira, tá vendo? Ele fala a primeira. Deixa eu voltar aqui. Eita. A primeira. Isso aqui, para você visualizar a informação e você conseguir memorizar, fica um pouco complicado, né? Então, eu trouxe, quando eu fiz o meu resumo, eu trouxe para cá suspensiva e não a primeira. Eu trouxe já dizendo o que é suspensiva. Resolutiva, ele só traz aqui embaixo. Se for resolutiva a condição, eu já trago aqui. Suspensiva e resolutiva, um embaixo da outra. Para que eu consiga visualizar as informações que são necessárias. Tá certo? Pronto. Aí, ele traz mais uma informação aqui embaixo. Depois traz aqui esse julgado. Olha só, um julgado inteirinho. Né? Aí eu li o julgado e eu cheguei a essa conclusão. O julgado é de quem? Do STJ. Aí não coloquei quem era, nem a data, nem o resto, não coloquei nada. Só coloquei STJ. Né? Na pendência da ocorrência de uma condição suspensiva para a doação do imóvel, o donatário poderá dar o imóvel em garantia em um contrato realizado. Não há incompatibilidade entre a doação e o ato de construção. E se você quiser colocar mais assim na sua cara, você fala, o cara doou um imóvel com a condição de que quando completasse 18 anos, antes de completar os 18 anos, ele mesmo deu em garantia esse imóvel em um contrato. Daí, quando foi o momento de realizar um ato construtivo, um ato de construção naquele imóvel, veio e disse, mas esse imóvel eu fiz uma doação, só estou esperando a pessoa completar os 18 anos. Então, você pode colocar aqui com as suas palavras, de forma que você consiga memorizar a situação e consiga entender exatamente o que o julgado falou. O que eu quis mostrar para vocês aqui, a gente precisa resumir. Aqui o julgado era uma página inteira e a gente colocou aqui em 2 linhas. Então, façam dessa forma também, tá certo? Se a parte intervir dolosamente, essa aqui já é uma informação que está aqui, certo? A condição deixa de ser implementada devido à intervenção dolosa da parte a quem desfavorece, reputa-se verificada neste momento. E aí eu trouxe aqui a informação. Se a parte intervir dolosamente para que a condição deixe de ser implementada, reputa-se verificado neste momento. Então, também trouxe o resuminho aqui, certo? E aí a gente passa para termo. A mesma coisa, termo. Subordina os efeitos do negócio jurídico a um acontecimento futuro e certo. Aí aqui, decorre das partes ou da lei. De acordo das partes ou da lei. Botei também aqui, decorrente da lei ou vontade das partes. Termo inicial. Aí a informação está aqui. Não suspende a aquisição do direito. Coloquei aqui também. Suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Certo? Coloquei o artigo aqui porque eu ia ler o artigo nesse momento. O direito surge imediatamente. Mas só será exercitável com a ocorrência do termo. Aí aqui tem as informações que está aqui na nota sobre uma nomenclatura diferente para termo inicial e termo final. Achei interessante, coloquei aqui também.
Aí, a informação aqui, a regra, em regra, o prazo, conta o prazo excluindo o dia de início e incluindo o dia de final. SDC é uma sigla também que somente eu uso, que é salvo disposição em contrário. Então, eu já sei o que é. Eu preciso colocar essa informação completa aqui? Não. Se fosse para outras pessoas, eu colocaria. Mas como é só para mim, não vou colocar, tá certo? Aí, vamos ver essa informação aqui. Quero mostrar para vocês. Ai, meu Deus. Volta. Essa informação aqui, meado, considera-se em qualquer mês o 15º dia. Essa informação eu já tenho. É uma informação que eu não preciso, já está na minha memória isso. Na minha memória consolidada. Então, eu não trouxe para o resumo. Né? É uma coisa que eu já sei. Os prazos em meses e anos expirem no dia igual ao número do início. Ou no imediato, se faltar a exata correspondência. Os prazos fixados por hora constam minuto a minuto. Essas informações eu já sei, já está na minha memória consolidada. Então, eu não vou trazer para o meu resumo também. Isso aqui é um exemplo para vocês, tá certo? Aí, ele fala aqui de duas situações, né? Quando vier termo em testamentos e quando vier termos em contratos. Como se faz a presunção? A presunção em favor do herdeiro. E nos contratos, em favor do devedor. Certo? Se o teor do instrumento ou circunstâncias resultar que estabelecem em benefício do credor ou ambos. Salvo, será? Então, em regra, em proveito do devedor, está aqui em regra em favor do herdeiro. Salvo, isso aqui a gente pode colocar em negrito. Aí, essa aqui é a segunda situação. O negócio jurídico entre vivos e sem prazo são executíveis desde logo, salvo execução em local diverso ou depender do tempo. Pronto. E essas informações estão aqui. O termo inicial ou final aplica-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. E eu trouxe essa informação para cá. Por último, agora, encargo ou modo. Aí, diferente do outro, não suspende. Aí, é uma diferença aqui, né? Uma diferença que você pode perceber claramente. Então, quando você vai fazer o resumo, você vai ver, ó, aquele era de uma forma, né? O termo é de uma forma e o encargo já não suspende a aquisição nem o exercício, salvo quando expressamente imposto pelo negócio jurídico, como condição suspensiva. A condição suspensiva é se e o encargo é para quê. O encargo está presente aonde? Nos atos de liberalidade entre intervivos ou causa-morte. E quais são? Doação, testamento ou legado. Então, essas informações eu estou trazendo para cá. Estão aqui, todas embaralhadas, num parágrafo só. E eu estou colocando aqui de forma mais fácil de visualização, certo? Se houver descumprimento culposo, pode haver exigência do seu cumprimento, está aqui embaixo isso, na página 211 embaixo, ou requerimento de revogação. E por fim, a última informação aqui é do artigo 137, que ele diz, se considera não escrito, então, não escrito o encargo ilícito e o impossível. O impossível, salvo se for motivo determinante da liberalidade que torna o negócio jurídico nulo, certo? Então, esse aqui, espero que vocês tenham conseguido entender o que é que eu estou falando. Como é possível fazer um resumo em poucas palavras, um resumo que você consiga enxergar, né? Enxergar as informações facilmente, tirando do cursivo, né? Tudo junto, tudo embaralhado, e trazer para o visual realmente. O resumo é para quem tem uma memória visual. Então, pessoal, é isso. As informações, eu espero que tenha sido de alguma forma proveitoso para vocês, que vocês conseguiram enxergar exatamente o que tem que ter um resumo e o que não tem que ter, como esse resumo deve ser feito. Se vocês gostarem, se inscrevam aqui no canal, que eu vou ficar postando sempre vídeos sobre preparação. E dessa forma assim, que eu gosto mesmo é que vocês entendam como é que faz. Ficar falando teoria, muitos falam, mas eu quero trazer na prática como é que faz esse negócio. E deixa um comentário também, porque eu fico muito feliz, tá certo? Com o carinho de vocês.